Ah, mas Deus nos permite. Essa é uma das argumentações mais utilizadas por pessoas que defendem a continuidade do hábito de comer carne e derivados de animais, principalmente pessoas religiosas. Você deve escutar muito isso, né? Tanta criança passando fome e você aí cuidando de bicho. Gente, nós não estamos deixando as crianças para cuidar dos bichos, nós estamos tentando fazer as duas coisas. Esse foi um papo que o padre Fábio de Mello teve com a Luísa Mel. Eu sou o Ricardo Laurino, você está no Momento Veg e é sobre esse assunto que a gente vai comentar agora. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês e já sabe, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo que tá bem legal e deixa o sininho das notificações pronto para te avisar quando tem vídeo novo aqui. Aliás, essa interação é super importante, que ajuda muito a gente chegar a mais pessoas e fazer com que os vídeos e o conteúdo aqui do Momento Veg chegue a mais pessoas. Bom, mas vamos lá. Olha, esse é um dos temas, aliás, dois dos temas mais difíceis da gente conseguir debater. Quando a gente entra na questão de fé, de religiosidade, e eu já postei vídeos sobre isso, já participei de debates em Assembleia Legislativa Estadual, em várias questões a gente percebe essa dificuldade. É como se a gente estivesse dizendo que ao defender animais, ao mostrar que os animais merecem nosso amplo respeito, a gente esteja rebaixando os seres humanos. E a ideia do veganismo, a ideia do amplo respeito aos animais é completamente diferente. Não é uma questão de comparar, mas sim a gente identificar e reconhecer que os animais, independente dos seres humanos, merecem respeito. E olha, vamos assistir agora um pouco alguns trechos desse papo do padre Fábio de Mello com a Luísa Mel, num evento muito legal que a Luísa Mel fez, de adoção de cães online, e que teve a participação de vários convidados, várias celebridades. A gente vai assistir, acompanhar e bater um papo sobre algumas questões que foram levantadas nesse assunto, tanto por parte da Luísa Mel, quanto alguns comentários do padre Fábio de Mello. Vamos lá, vocês já sabem, né? Vou pôr aqui o meu fone e a gente ouve juntos. Vamos lá. Padre, pode fazer uma pergunta? Porque eu ouvi que a Xuxa falou que o sonho dela é que o senhor virasse vegano. Olha a Xuxa aí. Isso. Eu queria saber se a gente tem alguma chance, porque já é o meu sonho também. Xuxa agora... Todo mundo sonhando. Temos. Eu estava te falando nesse processo de evolução, de a gente ficar cada vez mais consciente. Eu tenho um grande problema por ser mineiro. E a gente foi muito educado à base da carne. Bom, primeira coisa, eu não gosto muito dessa ideia de processo de evolução estar conectado à questão de você ser ou não vegano. Primeiro porque isso cria uma ideia de superioridade, é uma das coisas mais horríveis que tem para o veganismo. Eu sei que o padre não quis dizer isso no sentido de ser superior, não. Ele quis dizer que é um processo natural dessa questão que eu comentei do senso crítico que a gente tem. Mas não, veganos não devem pensar e não são superiores. Ninguém é superior a ninguém. O que a gente tem é uma visão, uma análise em relação a um determinado aspecto e com isso a gente tem uma nova postura. E o segundo é que tem muita gente que questiona essa questão de evolução, se a pessoa evolui e aí vira vegana, se a pessoa vira vegana e evolui, ou seja, isso gera muita confusão. Então vamos lá, mas eu entendi bem, não é uma crítica, hein? Eu tô achando legal esse começo, mas vamos lá. A carne que a gente produzia em casa, inclusive era um sofrimento para mim, porque era eu que cuidava dos leitõezinhos, como eu sempre fui muito amante dos animais. O dia que matava, Luísa do céu, parecia que tinha matado um pedaço de mim. Vamos lá. Sobre essa questão de amar os animais, mas ter atitudes que acabam explorando, matando, no caso para alimentação, são mais de 70 bilhões de animais por ano, só terrestres. Se a gente incluir os aquáticos, a gente chega a um número absurdo de quase 1 trilhão por ano. Mas aí vem algo que é muito debatido e tem muita gente que usa essa visão assim. Poxa, como você diz que ama os animais e os come? Isso é muito utilizado para levar a pessoa que principalmente tem essa relação com os animais se questione. Mas o fato é que é possível sim, e a gente vê muita gente, esse é um caso típico de pessoas que amam os animais, e não duvide, gente, a gente não pode duvidar do sentimento das pessoas, das dificuldades das pessoas. O que a gente pode dizer é que, infelizmente, esse amor que uma pessoa ou milhões de pessoas têm por animais, muitas vezes não se refletem em atitudes. E isso não significa
que amanhã a pessoa não possa parar e pensar, caramba, eu tenho tanta relação com os animais, eu mesmo fui assim, muitos outros são assim, que em determinado momento fala, caramba, como é que eu posso amar? Ou seja, eu realmente amo ou amava os animais, mesmo explorando, mesmo sabendo o que acontecia, por conta de uma herança cultural, por conta de uma pressão social que ninguém tem culpa e todos têm. Na verdade, é algo que a gente herda. Eu conheço muita gente que, olha, tem verdadeira loucura por animais, não suporta imaginar a ideia da exploração, da morte, mas acaba não conseguindo se livrar disso. Você que está assistindo aí e que é religioso, ou mesmo que não, que ama os animais, lembre-se, eu acredito que realmente você possa amar, mas não faz sentido você amar e continuar tendo atitudes de exploração em relação a eles. Vamos lá, vamos continuar, que isso aí é um assunto, então, eu sempre tive dificuldade que muita gente essa debate. questão. Aí eu comecei a conseguir tirar a carne vermelha. Olha aí! Já fiquei a cara só da na Luísa carnezinha branca, no peixinho, mas eu ainda preciso evoluir muito para isso. Eu sei que eu ainda não tenho a coerência que a minha alma pede. Eu estou em processo e eu acredito que, se Deus quiser, eu vou caminhar para isso. Então você acha que é um caminho espiritual também? É um caminho espiritual. Peraí, antes do espiritual. Antes do espiritual. Ele fala em coerência, tem a ver com o que eu comentei ali, né? Quando a gente pensa nessa questão de amor, dessa relação que a gente tem com os animais, lá no fundo, lá dentro, você também sabe que a gente não quer que os animais sofram e a gente não quer fazer parte de algo que faz com que os animais sofram, com que os animais morram, como acontece nessa indústria da carne, do vestuário, do lazer muitas vezes, que a gente acaba nem percebendo, dos testes em animais e assim por diante. A gente não quer isso. E aí vem essa questão da coerência. E essa coerência só vai ser atingida quando a gente olhar lá para dentro e entender que realmente, até mesmo independente do amor, mas quando a gente identifica que esses animais têm a mesma capacidade de sofrer, vontade de serem livres, vontade de terem relação com seus semelhantes, não passar fome, não passar frio, e tudo que a gente sabe que nós humanos também não queremos, nós compartilhamos todas essas sensações, todas essas questões que conscientemente a gente não quer viver, que a gente não quer passar por isso, naturalmente, independente do amor, esse respeito e essa coerência acabam gritando no nosso ouvido, gritando no nosso peito, e aí fica cada vez mais amargo o sabor daquela carne que a gente gostava, daquele peixe que a gente curtia, ou do leite e do ovo que a gente comia. Então vamos lá, inclusive ele fala sobre o ovo, e tem algumas coisas que eu quero comentar, inclusive sobre a atitude da Luísa Mel, que eu achei muito legal mesmo. Vamos lá. Aqui a gente tem uma sorte, por exemplo, os ovos que a gente come são produzidos pelas nossas galinhas. Elas botam na hora que elas querem. Tem um aí quintal maravilhoso. É um galinheiro maravilhoso, enorme. Elas são livres. Ninguém fica lá, você tem que botar. Não. Então a gente come assim com mais tranquilidade, né? Não é fruto de um sofrimento. É processo natural delas. Elas nos retribuem. Mas quando a Xuxa me falou do processo... O dia que eu vi os confinamentos, onde os animais que a gente... Antes dele entrar da Xuxa confinamento, não sei se vocês percebem, mas a Luísa Mel fica naquela situação, eu já me vi nessa, né? Porque quando ele vai falar dos ovos, é claro que esse contexto é muito menos invasivo, muito menos sofrimento que gera para os animais e tudo mais, mas existe ainda algumas questões, principalmente a ideia de que nós podemos manter animais para nos atenderem. O padre Fábio de Mello poderia muito bem, e você que está me assistindo, poderia muito bem se alimentar sem a necessidade de ovos, sem a necessidade de produto nenhum de origem animal. E aí dá para perceber que a Luísa Mel tem um momento assim, eu tenho a sensação que ela, vou comentar, mas talvez não. Talvez tenha sido a melhor forma, porque ele estava num processo. E isso aí eu tô falando para veganos, né? Porque muitas vezes o vegano, mas isso mas está sendo incoerente, mas tá. Não, caramba, tem os momentos certos. E foi muito legal, eu acho que foi a melhor atitude a Luísa Mel não entrar nessa questão específica agora. Mas a gente sabe que, no sentido, né, de um amplo respeito aos animais, manter galinhas, como nesse caso, ainda que tenha todas essas questões, né, de redução de dano, de sofrimento ou de uso do animal, o principal problema é a gente manter o status de que os animais podem continuar nos servindo de acordo com os nossos interesses, as nossas vontades. E isso mantém eles no status
de inferioridade. Mas o contexto aí, né, de desenvolvimento do papo, eu acho que eu faria igual a Luísa Mel, talvez comentaria alguma coisa, tipo, isso é um passo posterior, tal, só para não deixar passar. Mas eu achei muito legal ela deixar com que o assunto se mantivesse nessa ideia que ele mesmo encontra. Isso é muito legal. A pessoa mesmo encontrar dentro de si as respostas e a gente não precisar ficar nessa. Deixa que ele tá indo. Vamos ver o padre o que ele tá falando. Meu Deus do céu. E durante a faculdade, foi a primeira coisa que mexeu muito comigo. É um documentário que se chama A Carne é Fraca. Quando eu vi aquele documentário, eu fiquei não assistiu? Assista. Mexido. Muito mexido com aquilo. Muito triste. Eu sempre penso isso, Deus não pode gostar disso, né, padre? Sempre que eu vejo essas maldades, eu falo, o Deus que eu acredito deve falar, não é divino isso, não né? É de não Deus é. Isso, esse sofrimento todo para seres da criação, eu acredito. Ai, que emoção saber que padre. Vou ligar pra Chus pra gente comemorar. E aí, gente, aí entra algo, né, bem questão religiosa mesmo. Não é de Deus, não é divino, aí eu tô falando do âmbito da religião, né? Imaginando, né, entrando nesse aspecto, né, de um Deus de compaixão, de amor. E aí a gente pode até extrapolar, sair da questão, porque aqui ele está falando mais do cristianismo, né? O padre Fábio de Mello é um representante da igreja cristã, a maior igreja, né, a maior religião, não a maior igreja, a maior religião do mundo, né, que é a cristã, ele no caso católico, mas o fato é que a gente pode extrapolar e perceber que todas as religiões, gente, todas elas falam de amor, de compaixão, de respeito, de benevolência, de justiça. E quando você para pensar, ainda que você pense assim, mas é permitido, você vai perceber que não está fora do ambiente da compaixão você olhar para um animal e falar, poxa, ele sofre, eu não vou fazer isso. Não está fora, aliás, está muito dentro, está mais interno do que qualquer coisa que a gente possa pensar. Porque não há nada mais justo, não há nada mais a gente abrir mão, da gente ter esse aspecto de compaixão, benevolência, quando a gente está diante de um ser que tem menor poder do que nós. E no caso, nós desenvolvemos uma sociedade, né? O ser humano desenvolveu uma sociedade em que a gente tem um poder de manusear, de definir o destino ou não do animal, de acordo com as nossas vontades. E aí é que repousa o maior sentido de compaixão e benevolência. E isso é muito importante a gente lembrar. Eu comento num dos vídeos aqui, eu vou reforçar isso. Eu não acredito que em nenhum portão de céu que se possa imaginar você terá esse portão fechado, não permitindo a sua entrada, porque você disse que teve compaixão, respeito e decidiu não explorar, não fazer parte de um processo de morte, de exploração animal. Não há nenhum céu, eu tenho certeza disso, que vai barrar a sua entrada. Pelo contrário, hein? Eu acho que isso seria, no caso, até alguns pontos a mais. Mas vamos lá, vamos continuar. Vou evoluir. Não, estamos todos aqui para evoluir. Aliás, quando eu fiz uma live com o Rabino, você sabe que no Velho Testamento... Voltou o assunto evoluir, né? Quando o Messias chegar, a ovelha vai estar do lado do leão. Será que isso é um prenúncio que quando o Messias, Jesus, quem acredita em tal, quando ele vier, vai todo mundo ser vegano? E o que é bacana é que nessas profecias que nós temos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, onde eles falam que como é que é? A ovelha e o leão vão comer no mesmo prato. Isso. Vão comer no mesmo prato. É uma profecia que nos conecta muito ao conceito de igualdade. Né? Quando a gente falava que um fruto da evolução em nós é a gente perceber que nós somos diferentes deles, mas que isso não nos dá o direito de tratá-los sem reconhecer a dignidade que há neles também. Caramba, que legal isso, né? Que não é humana, que é diferente, porque são diferentes, e que eu acho que só a evolução nos traz uma consciência de que tudo que é ser criado e vivo merece viver. É bonito, né? A gente imaginar um mundo assim, em que a gente tenha a sensibilidade de permitir que todo mundo viva. E que a gente viva para aliviar o sofrimento de quem sofre. Aí vamos dar um pause. Porque aí entra num momento meio perigoso da conversa, quando a gente pensa, e isso é muito utilizado, né? Mas então as plantas também vivem. Bom, gente, vamos lembrar que aí logo depois ele fala sobre, a gente não pode permitir e aceitar o sofrimento.
né? A gente tem que ter uma postura, e aí entra a grande questão, né? Entra a grande questão que é a capacidade que um ser pode ou não ter, no caso, o sofrimento. Eu vejo que tem muita gente que faz uma confusão muito grande sobre estar vivo e ter a capacidade de senciência, ter a capacidade de consciência. A vida não necessita de consciência. Isso é algo muito claro e é muito importante. A consciência é uma característica de alguns aspectos de alguns seres que desenvolveram isso. E isso traz a capacidade de sofrer, traz a capacidade de busca e assim por diante. Isso não é algo necessário para a vida. A vida pode existir sem essa questão, sem essa característica. Então, quando o padre fala isso, eu já vejo aquela pessoa que quer arrumar alguma coisa que fala, não, mas como é que eu vou deixar o meu churrasco? Como é que eu vou... Quando se fala isso, qual que é o resultado imediato dessa pessoa? Aí, viu? Todos os seres merecem viver. Legal. Só que quando a gente tem que fazer escolhas, a gente deve levar em consideração algumas outras questões. E não simplesmente a vida, porque vida está todo mundo vivo. Se a gente igualar todos são iguais, vivo na hora de uma escolha, aí fica tudo igual. Se eu escolho um alface, um animal, ou até um ser humano, a gente entra nessa loucura. E não é essa a questão. Não é. A questão é exatamente a gente levar em consideração aspectos, levar em consideração características que aí sim nos facilitam na hora de escolher. O direito do ser, o respeito que a gente deve a esse direito, está intimamente ligado às suas características como ser. E isso é muito importante. Aí, gente, eles continuam falando. Se vocês quiserem assistir, eles falam de mais coisas, mudam um pouco, mas olha, foi muito legal. E eu espero que realmente pessoas ligadas à religião, que eu respeito demais, qualquer religião, que percebam que não há nada que vá contra a sua religião, a sua fé, você respeitar os animais de forma ampla, você tirá-los do prato, tirá-los do seu copo, não vesti-los mais, não utilizar animais para se entreter. Isso nada faz com que você desvirtue ou saia do direcionamento de sua religião, seja qual for. E olha, quero fazer um convite. Toda segunda-feira, na Rádio 89 FM, eu apresento o Zona V, um quadro sobre veganismo, às 10h30 da noite, toda segunda. Eu convido você a ouvir a Rádio 89 e ouvir esse quadro Zona V que eu apresento. É isso aí, gente. Poxa, gostei, hein? Tô olhando aqui pra tela. Gostei, Luísa. Valeu, parabéns pelo evento. Padre Fábio de Mello, espero realmente que você dê seus passos cada vez mais rápido. Vi que você parou aí com a carne vermelha, mas olha, é possível e você vai ter um prazer tão grande quando conseguir tirar esses produtos de origem animal do seu prato ou nos outros setores da sua vida que você não tem ideia. Fica esse convite e essa torcida. É isso aí, gente. Olha aí, eu fiquei com o fone o tempo inteiro. É isso aí, gente. Agradeço a Polly que me indicou esse vídeo lá no Instagram. E olha, o Momento Veg fica por aqui. Até o próximo. Com fone ou sem fone?